Olá, boa noite, alunos do primeiro ano C. Tudo bem com vocês? O que nós vamos fazer aqui nesse momento é a correção da atividade interdisciplinar. Aquela que está valendo nota para mim, professora Alexandra de Língua Portuguesa, e também para o professor Alexandre, que é o professor responsável pela disciplina de Física, certo? Então, nós vamos aqui. Qual que era a proposta, na verdade, né? A proposta é, a partir de um tema único, no caso aqui o tema de pandemia, nós abordarmos dois conteúdos, o conteúdo de língua portuguesa e o de física. Vocês tinham aqui uma reportagem, né, para ler e responder questões de 1 a 3, e depois vocês tinham dois gráficos para responderem as questões 4 e 5. Vou explicar um pouco aqui o conteúdo da reportagem. O título dessa reportagem é A Ilusão da Estabilidade em São Paulo. O que diz essa reportagem aqui num breve resumo, né? Está querendo dizer para a gente que apesar das pessoas falarem, né, os meios de comunicação dizerem que os casos de óbito, de morte por Covid-19 no estado de São Paulo está numa característica de estabilidade, ou seja, não tem aumentado, tem se mantido estável, a reportagem quer mostrar para a gente que isso é uma tremenda de uma ilusão. Por quê? Na verdade, você só vai achar que os casos de óbito no estado de São Paulo estão numa estabilidade se você não considerar duas situações. Em primeiro lugar, a contagem desses óbitos. O que aconteceu? Eles modificaram a forma de contar os óbitos e isso deu diferença aí nessa contagem, nessa questão numérica. E outra questão também que não se leva em conta quem acha que está tudo certo em São Paulo. Não estão levando em conta que em cidades do interior o número de óbitos está aumentando absurdamente, né? Então, ele cita aqui cidades como Ribeirão Preto, Campinas, Barretos e São José do Rio Preto, para mostrar que nessas cidades, por exemplo, o número de óbitos tem aumentado muito, e são cidades do interior do estado de São Paulo. Em virtude desse aumento, se você faz vistas grossas a esse aumento, você acha que está tudo bem, mas a reportagem vem dizer que não, que é uma ilusão, que a gente precisa ficar atento nessas cidades aqui que tem aumentado o número de óbitos, para a gente ter certeza mesmo do que está falando. Então, a reportagem ela diz que é uma ilusão achar que em São Paulo o número de óbitos não tem aumentado, certo? Vamos aqui para o próximo elemento de análise aqui que vocês tinham. Vocês tinham aqui um gráfico, né? Que ele fazia um monitoramento dos casos de óbito no estado de São Paulo de março a julho. Então, você tem um gráfico aqui que mostra a evolução desses óbitos nesse espaço de tempo de março a julho, certo? Agora, no gráfico aqui de baixo, nessa imagem aqui, que a gente chamou de gráfico 2, aqui a proposta era que vocês analisassem, né, a velocidade do contágio da Covid-19, em que espaço de tempo aqui? De 30 de março a 30 de maio. Então, a gente vê que em 30 de março aqui, ó, o mapa aqui tá bonitinho, né? A gente vê que aqui essa indicação aqui mais escura significa os casos de Covid-19. Olha aqui como tá pouco, isso em 30 de março. Olha em 30 de maio, já tinha Covid no estado todo. Então, esse gráfico aqui, ele já vem analisar a questão da velocidade de contágio. Vamos às questões agora. A primeira questão. Dos lugares citados no texto, qual tem apresentado resultado positivo em relação à queda nos óbitos de Covid-19? Ou seja, ele cita vários lugares lá. Em qual desses lugares o resultado é positivo? Ou seja, em qual desses lugares realmente houve queda no número de mortes de Covid? A resposta está aqui, ó. Quando é que ele diz aqui pra gente, né? Que
No estado do Amazonas, né, ao contrário de São Paulo, a redução foi considerável, né? Onde é que ele diz aqui pra gente? Deixa eu pegar a linha certinha para vocês. Aqui, ó. Diferente do Amazonas, por exemplo, São Paulo não apresentou um pico com redução considerável, ou seja, diferente do Amazonas. São Paulo não apresentou redução. Se é diferente do Amazonas, significa que o Amazonas apresentou, né, redução do número de mortes, redução considerável na linha de óbitos. Então, se diferente do Amazonas, São Paulo não apresentou redução, significa que no Amazonas essa redução houve. Então, aqui, Barretos não pode ser. Por quê? Porque Barretos é uma das cidades do interior em que o vírus, né, teve ali um aumento drástico. São José do Rio Preto, a mesma coisa que Barretos. São Paulo também, né? E não diz nada em relação a São Paulo. Capital paulista São Paulo também não diz nada. O que acontece aqui? Onde houve realmente um resultado positivo foi no Amazonas. Está escrito lá no texto. Agora aqui no trecho. Na capital, uma mudança na metodologia de contagem dos dados abriu um limbo na análise local. O que significa limbo no contexto aí da reportagem? Significa inconsistência, porque a forma como eles começaram a contar, a fazer a contagem desses óbitos, né? Ela deixou tudo muito inconsistente, tudo muito duvidoso. Você não tinha consistência no número exato desses óbitos. Então, limbo, apesar de ser uma palavra com vários outros significados, no texto, ela significa inconsistência, algo que não te dá certeza, que te dá, na verdade, uma dúvida muito grande, algo que não é muito confiável, é inconsistente. Não dá para ter consistência na informação. A questão número 3 diz o seguinte: segundo o texto, qual ou quais as razões que justificam o título da reportagem? Ora bolas, o título da reportagem: A ilusão da estabilidade em São Paulo, ou seja, qual a razão dessa estabilidade ser ilusória? É aqui, ó, a letra B. A mudança na metodologia da contagem dos dados e o aumento dos casos da doença nas cidades do interior. Tudo isso, ou melhor, essas duas questões aqui, esses dois pontos que fazem, né, essa estabilidade, no caso de São Paulo, ser inverídica, né, não ser algo confiável. Por quê? Eles mudaram a metodologia de contar os casos de óbito e também não levaram em consideração o aumento da doença nas cidades do interior, certo? Então, até a terceira, a gente tinha aqui a correção sobre a reportagem, sobre o texto escrito. A 4 e a 5 é sobre os gráficos. Vamos lá. Ao observar o gráfico 1, qual mês representou o maior número de óbitos diários em São Paulo? Teve gente que errou, eu não sei como. Olha a indicação do gráfico aqui. Olha o aumento. Aqui pouquinho, aqui pouquinho, aqui pouquinho. Olha o mês aqui de junho, ó, grandão, ó. Tá vendo? Ele tá indicando aqui, ó, o maior sinal aqui, o maior indício de casos foi no mês de junho, ó, o gráfico foi lá para cima, né? Certo? Então, aqui, o mês de junho. E teve gente que teve coragem de errar. A alternativa certa era a D. Agora aqui a 5. O gráfico 2 mostra que em 30 de março o coronavírus abrangia toda a cidade de São Paulo. Certo? Certo. Ele estava só lá na cidade. Mas em 30 de maio, o vírus já fazia parte do estado inteiro. Então, repetindo aqui, em 30 de março só estava na capital. Mas quando a gente vai para 30 de maio, o estado todo já estava comprometido com a doença. Sabendo-se que a distância entre a capital paulista e
o limite do estado é de 246 mil quilômetros, você tinha que calcular essa velocidade nesses 60 dias, ou seja, você tinha aqui um ΔS, que era 246 mil, dividido por um ΔT, né? Que é esse número aqui, os 60 dias, dividindo um pelo outro, que é a fórmula da velocidade, você teria essa resposta aqui, que eu vou deixar para o professor Alexandre passar para vocês, certo? Por que eu vou deixar ele passar para vocês? Porque isso daqui é algo específico da disciplina dele, né? Até sei qual é a resposta aqui, mas eu queria que ele explicasse para vocês com mais atenção, porque essa matéria ela volta a cair na próxima atividade interdisciplinar. Pode ser? Então, a gente faz assim. Essa questão o Alexandre explica para vocês com mais detalhes, lembrando que na próxima atividade interdisciplinar vai cair esse assunto aqui. Vocês vão ter que fazer a mesma fórmula, né? A fórmula da velocidade, que é o ΔS sobre o ΔT, ok? Então, a gente para por aqui e o professor Alexandre dá continuidade aí para vocês, tá certo? Até mais, então.